Noite. Boa noite, irmãos. Paz sejam com todos. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Percebo bastante visitantes nesse lugar, amém? Quero dizer a vocês que sejam bem-vindos. É uma honra receber vocês nesse lugar, amém? Nós estamos nessa noite de sábado. É o nosso segundo culto de homens que estamos fazendo neste ano, amém? É um projeto sendo retomado neste lugar. E graças a Deus, Deus tem sido bom conosco. Homens têm se levantado para adorar ao Senhor. Homens têm se levantado para servir ao Senhor. E isso é muito bom, amém? A Bíblia diz que os homens, eles são colunas no ministério. Eles são colunas no reino do Senhor, amém? E é importante que as colunas se levantem, sejam fortificadas, sejam fortalecidas. As colunas, o que Deus mais tem de seguro nessa terra, somos nós, homens. A palavra dele enxertada em nossos corações pode fazer coisas sobrenaturais na face da terra. E é muito importante você estar aqui. É mais uma noite de comunhão, é mais uma noite de conhecimento, é mais uma noite de adoração, é mais uma noite em que nós podemos ingerir do Senhor e podemos também nos dar-nos ao Senhor, amém? É mais uma noite que nós recebemos e mais uma noite em que nós doamos, amém? Eu quero deixar uma palavra rápida aqui para vocês, antes mesmo de chamar o pregador dessa noite, que é uma palavra sobre empatia, amém? E essa palavra ela trata ali na passagem sobre o bom samaritano. O bom samaritano, quando Jesus ele está tendo um diálogo ali, onde ele é perguntado: quem é o meu próximo? E Jesus ele dá um exemplo do bom samaritano, que um homem ele foi pego por salteadores, e ali ele foi despojado e foi espancado por salteadores. E passaram ali um sacerdote, passaram ali um escriba, e ambos passaram de lado e não o viram. Mas quando passou um samaritano, esse samaritano pegou esse homem, cuidou desse homem, mas tendo que ir adiante, ele deixou aquele homem numa hospedaria e pediu para aquele hospedeiro, falou: cuida dele, e tudo que precisar, quando voltar, eu ainda vou te ressarcir. E aí Jesus pergunta para aquele homem: quem era o próximo dele? E a pergunta desse homem para Jesus era: quem é o meu próximo? E Jesus ele mostrou uma ótica diferente. Ele falou: não é quem é o seu próximo, é no lugar de quem que você está colocando para saber quem é o próximo. Porque Jesus pergunta: quem era o próximo daquele homem que foi espancado? Não quem é o meu próximo, mas quando nos colocamos no lugar das outras pessoas, entendemos a nossa necessidade de ajudar uns aos outros. E isso é empatia. É uma palavra tão bonita que está sendo tão bem usada para falar, mas que é necessário ser usada em prática. Amém? Então que nós possamos a cada dia mais praticar a empatia, praticar o próximo se colocando no lugar dele e sabendo que ele tem uma necessidade e que eu estou apto a ajudá-lo. Amém? Eu quero chamar aqui desde já Bispo Moisés. Eu poderia apresentá-lo, mas deixo para ele apresentar com mais detalhes. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. A vida do Bispo Moisés. Aleluia. Se for para mim está ótimo. Aleluia. Ele, muito mais, muito glória mais. A Deus. Aleluia. Bispo Moisés, fica à vontade. Muito obrigado. É uma honra receber o Senhor nesse nosso segundo culto de homens, amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos, graça e paz. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bispo Moisés.
É muito bom o senhor estar aqui. Na grande verdade, eu tenho até que aprender com o senhor. A experiência de vida que o senhor tem serve para todos nós que estamos aqui dentro. Na verdade, eu vim aqui para aprender junto com vocês. O que Deus vai falar através da minha boca vai abençoar a minha vida, mudar a minha história e a história de cada um de vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bispo Moisés, um dos líderes da Missão Mundial Graça e Paz. Tenho como líder o apóstolo Paulo Moura. Estou aqui debaixo da bênção dele, aceitando o convite do Bispo Claudinho, que é um amigo da Missão Mundial Graça e Paz. E é um privilégio estar com cada um de vocês aqui nessa noite. Tem algumas pessoas que eu convidei, uma pessoa em especial que eu convidei. Cláudio, eu gostaria que, se ele estivesse aqui dentro, que ele se manifestasse aqui para mim. Eu creio. Deus te abençoe, Cláudio. É um privilégio ter você aqui conosco, Jorge, algumas pessoas queridas da parte de Deus. Mas, irmãos, pode se assentar, por favor, fique à vontade. E agora, é assim, quem é que trouxe 5 visitantes aqui nessa noite? Você trouxe 5? Quem é que trouxe 6? Ai, ai, ai. 7. Você trouxe 5. Então, por favor, vem aqui. Palavra dada, palavra cumprida. Obrigado. Aleluia. Irmãos, a palavra homem significa diante de Deus o sacerdócio. A palavra homem, cada um de nós que aqui estamos, solteiros ou casados, filhos ou netos, somos homens separados por Deus para sermos sacerdote dentro da nossa casa. Eu venho de uma família, sou descendente de árabe. Meu bisavô, meu avô, meu pai eram muçulmanos e eu fui criado dentro do Alcorão desde pequeno. Eu aprendi muitas coisas com eles, muita. E uma das coisas que eu aprendi com os meus antepassados, que a palavra homem significa ser forjado pelo próprio Deus para levar a palavra dele adiante. E hoje, remido e lavado no sangue de Jesus, eu tenho feito isso com todas as minhas forças, com toda a excelência, eu tenho feito isso para o nosso Deus. Eu sou membro da Missão Mundial Graça e Paz há quase 25 anos. Eu nunca troquei de bandeira. Eu entrei naquela igreja aceitando Jesus, limpando o banheiro, limpando aqueles bancos daquela igreja. Fui consagrado presbítero, diácono, missionário, pastor e cheguei a bispo. E hoje eu sou um dos braços direitos do apóstolo Paulo Moura. Só Deus pode fazer isso. E eu quero dizer para você, homem que está aqui, quando ninguém acreditava em mim, Ele acreditou. Quando ninguém acreditar em você, fica tranquila, porque Deus acredita em você. Deus coloca exatamente o mundo sobrenatural para poder mudar a tua história e abençoar a tua vida. Nós fazemos um monte de projetos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós, eu e você, nós fazemos uma infinidade de projetos para a nossa vida. Nós estudamos, nós planejamos ter uma profissão, planejamos se casar. E Deus me trouxe uma coisa assim muito
interessante na minha mente aqui agora. Para você que está aqui, que não é casado ainda. Cadê o Romeu? Romeu está lá atrás. Eu aprendi uma coisa: não tarde, na hora certa. Para você que não é casado, para você que já é casado, para você que já é avô, eu encontrei o caminho certo. Deus me revelou numa das orações que eu tive de madrugada há muitos anos atrás. E quando eu casei, eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, coloque no meu caminho uma mulher que ama a minha alma. Então, se você não casou ainda, comece a orar nesse sentido. Deus, coloque uma mulher que ame a minha alma. Mas pastor, eu já casei e eu não orei assim. Deus, coloca dentro do coração da minha esposa, para que ela ame a minha alma. Gente, tem pastores caindo, tem presbíteros caindo, tem um monte de pessoas que pregam o evangelho caindo, porque eles não têm uma mulher do lado deles que ama a alma deles. O trabalho da minha esposa é me ajudar a chegar ao céu. O trabalho da tua esposa é te ajudar a chegar ao céu, porque sozinho é muito difícil. Falando como chefe de família, como homem casado, sozinho é muito difícil se você tem uma esposa que não está do teu lado nesse sentido. Mas a palavra Deus significa algo muito forte para a nossa vida. Fique tranquilo que já já vou ler a palavra. A palavra Deus é uma coisa que pode mudar a minha e a tua história. A força de Deus na minha e na sua vida, ela pode ter um significado tão profundo, tão forte na nossa existência, que quando nós conseguimos absorvermos isso, a nossa história passa a ser escrita de uma outra maneira. Eu aprendi desde pequeno que tudo está escrito, mas você pode mudar a vida da tua história se você quiser. Porque, meus irmãos, vocês têm que entender que decisão decide destino, e só nós podemos decidir o nosso destino, aonde nós iremos passar a eternidade. Eu fico abismado pelas igrejas que eu visito. Nós tivemos nesse momento dessa pandemia uma surpresa muito grande. A liderança em geral das igrejas evangélicas do país e do mundo todo, tivemos uma surpresa muito ruim. Muitas pessoas que estavam dentro da nossa igreja, com essa pandemia, não apareceram mais. Isso é uma prova, meu irmão, que quando o livro de Mateus diz que onde houver dois, um será tirado e outro deixado, quer dizer, metade da igreja está condenada. E o que é que eu e você temos feito para que isso não aconteça? Para que isso não aconteça conosco. Mas pastor, eu tenho tantas preocupações. Eu tenho preocupação com a esposa, com o filho, com a casa, com o lugar, com o serviço, blá, 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 blá. Sim, nós temos preocupações com tudo. Mas quando eu e você colocamos todas as nossas ansiedades e os nossos projetos na mão de Deus, você pode ter a certeza que Deus é forte e poderoso para fazer com que todos os nossos sonhos, por mais difíceis que sejam, venham se tornar realidade. Existe uma infinidade de homens casados aqui, homens que têm esposas. E olha, irmão, quando nós temos uma esposa, nós temos que ser muito mais inteligentes do que nós somos. Se bem que eu creio que vocês não vão concordar, as nossas mulheres são mais inteligentes do que nós. Se você pegar uma criança, colocar no nosso colo, para ir daqui no roça, a gente coloca a criança para cá, coloca para lá, coloca na cabeça e entrega para a mãe, porque a gente não consegue. Se colocar na mão da mãe, ela coloca a criança do lado, a bolsa da criança aqui, mais alguma coisa nas costas e anda o dia inteiro com a criança. As nossas mulheres
têm muito mais resistência do que nós. As nossas mulheres têm muito mais comunhão com Deus do que nós. E cá para nós, é uma bênção que as nossas esposas tenham muito mais comunhão com Deus do que nós. E aí, meus filhos queridos, o filho que está aqui, o filho que está acompanhando o seu pai, esses filhos que estão aqui pequenos, algumas crianças aqui pequenas, é para vocês que eu quero falar. Ei, vocês pequenos que estão aqui, vocês que são filhos, olhem para o exemplo do seu pai. Veja o que o seu pai está fazendo. Eu sei que eu posso estar jogando muito pai de família num foguete danado aqui agora, mas não. Eu quero que você saiba, pai, que você é um espelho do teu filho, homem, diante de Deus. O teu filho vai fazer exatamente o que você faz em relação às coisas de Deus. Lamentavelmente, muitos filhos são criados dentro da igreja e quando crescem, saem da igreja e não voltam mais. Porque muitas vezes eles estão olhando, 99,99%, eles estão olhando para as nossas atitudes dentro da igreja, para o nosso mazeiro com as coisas de Deus dentro da igreja. E o seu filho vai copiar você. O seu filho, ele vai ver a sua atitude. O seu filho, ele vai ver como você se porta em relação às coisas de Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui agora, não precisa responder. Quantos de vocês, quantos de nós, todo dia, toda noite, pega na mão da sua esposa, traz ela na beira da cama, no sofá, vem cá, vamos orar. Quantos de nós fazemos isso? Quantos? Bem poucos. E eu confesso a vocês também, que eu tive que pensar seriamente para poder fazer isso. Nós fazemos um monte de coisa, meus irmãos, um monte de situações. E muitas vezes nós temos vergonha de pegar na mão da nossa esposa, se ajoelhar dentro da nossa casa para falar com o nosso pai. Nós fazemos isso. Eu fui especialista em fazer isso. Mas a minha história começou a mudar quando eu quebrei essa barreira. E quando o seu filho vê você segurando na mão da mãe dele, ajoelhado para orar, o seu filho vai te acompanhar. Isso nunca mais vai sair da cabeça dele. Esse compromisso de estar orando, intercedendo pela família, nunca mais vai sair da cabecinha dele. E amanhã será ele que vai estar com a esposa dele, ajoelhado. Eu aprendi isso no encontro de casais, no encontro que a gente ministrou. E lá eu fiz uma pergunta na geral, no meio de 100 casais, não foi 10. Não tirou 5 que ajoelhavam com a esposa. E eu percebi que durante muitos anos, eu também tinha essa barreira. É engraçado, a mulher ora num canto, o cidadão ora em outro canto, mas não, é ali, é junto. Porque tudo que o teu filho vê de atitude sua, quando ele é pequeno, ele nunca mais vai esquecer. Eu me lembro de alguns detalhes do meu pai, do meu avô, que eu nunca esqueci. Irmãos, nós entramos na casa de Deus, e muitas vezes nos falta respeito dentro da casa do próprio Deus. Se você vai numa mesquita, eles tiram o sapato para entrar lá dentro para orar. Eles ficam o tempo todo ajoelhado em cima de um tapete orando. Tamanho é a reverência. A casa chamada mesquita, irmãos, ninguém faz apelo para oferta, para dízimo, para nada. E eu quero que vocês saibam que o Alcorão também diz sobre dízimo e sobre oferta. Ninguém fala nada, eles propriamente vão lá, porque infelizmente o muçulmano acredita que se ele não cooperar com as coisas de Deus, de Alá, como eles dizem, se eles não cuidarem da mesquita, que é a casa de Alá,
para eles que Allah é o próprio Deus, é o mesmo Deus nosso. Eles não entrarão no paraíso. Eles acreditam que se eles ficarem devendo R$1 para alguém e morrer, eles não entrarão no paraíso. E nós damos calote a dar com pau. Ainda bem que aqui nessa igreja não tem isso. Ainda bem que aqui não tem isso. Porque se tiver, te acerta com Deus. Porque dar calote e não pagar, está roubando. E os ladrões não herdarão o reino do céu. Comprar e não pagar, roubar. E eu então, eu fico observando uma coisa. Que nós, homens, nós temos uma responsabilidade junto a Deus, com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos líderes, e muitas vezes nós não tomamos atenção em relação a isso. Vamos lá, me deram aqui a chance, então vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis 1, 26. Se der para o irmão colocar aí para mim aí, por favor. Obrigado. Todos acharam? Vamos lá. No livro de Gênesis 1, 26 está dizendo o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E aí nós vamos dar um salto no 2:24. Portanto, deixará o varão, quer dizer, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu quero dizer para você, que você veio num mundo predestinado a vencer. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, eu quero perguntar a cada um dos senhores aqui nessa noite: Deus é um ser derrotado? Não. Se Deus não é um ser derrotado, quando Ele nos declara no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, Ele está criando um homem vitorioso. Mas bispo, o homem caiu, mas Deus nunca o abandonou. O homem pode ter caído, mas Deus, no decorrer dos séculos, mandou que o Espírito Santo viesse à terra trazer um consolo para o homem. Deus dispôs do próprio Filho dele para socorrer o homem. Então, independente da situação que você vive, independente de que você está passando nesse momento, são só obstáculos. Porque Deus é um ser extremamente vitorioso. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, eu nunca vi Deus sofrer uma derrota sequer. E se nós somos feitos à semelhança de Deus, nós somos vitoriosos. Mas bispo, o senhor não sabe a situação que eu estou passando. Meu irmão, são circunstâncias. A Bíblia nos declara que no mundo nós teríamos aflição, mas ao mesmo tempo Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por pior que esteja a situação da tua história, por pior que você esteja vivendo dentro dessa pandemia, tudo existe um propósito diante de Deus. Você pode ter a certeza que essa pandemia vai te deixar você mais forte, meu irmão. Chegou a hora de eu e você sermos totalmente dependentes de Deus. Porque quando eu e você passamos a ter uma situação financeiramente estabilizada, uma vida boa, nós relaxamos em relação às coisas de Deus e achamos que nós podemos tudo. Não. Essa pandemia veio no mundo inteiro, meu irmão.
Eu perdi mais de 20 amigos. Eu perdi pastores, eu perdi bispo, eu perdi membros da minha igreja, eu perdi gente de tudo quanto é lado. Mas bispo, por que essas pessoas que estavam dentro da igreja morreram? Por que pastores morreram? Eu defendo a seguinte tese: se Deus olhar para o Senhor, me perdoe te pegar como exemplo, se Deus olhar para o Senhor e saber que amanhã domingo o Senhor vai se desviar, Ele ama tanto a tua alma que Ele leva o Senhor embora hoje à noite. É assim que funcionam as coisas de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Eu acredito numa classe de pessoas que estão predestinadas a ir para o céu. E o que é que eu e você temos feito para que essa classe de pessoa venha a conhecer o Evangelho, venha a conhecer quem é Jesus? Porque se você perguntar para qualquer endemoniado aí, ele conhece Deus. Tem gente aí que não tem nenhum compromisso com Deus, conhece a Bíblia melhor que eu e você, mas nunca teve verdadeiramente um encontro com Deus. Por isso eu digo a você aqui nessa noite, que se você verdadeiramente não tiver um encontro com Deus, meu irmão, tu está perdendo teu tempo sentado nesse banco. Quando você sentar nesse banco, abra os seus ouvidos, peça que o Espírito Santo venha falar dentro da tua alma. Meu irmão, todo dia antes de dormir, todos nós oramos com certeza. E todo dia eu digo: Deus, não permite que a minha alma entre no inferno. Não permita que eu me desvie, Senhor. Tem misericórdia da minha alma. Obstáculos. Essa pandemia não é obstáculos. Meu Deus, eu estou em casa, eu não consigo fazer nada, eu estou todo tempo em casa. Aprenda a sentir o amor de Deus junto com a sua família. Eu sei de uma infinidade de casamentos que acabaram se acabando nessa pandemia, mas o meu está fortalecido. Com certeza o seu também está fortalecido, porque nós temos que aprender. É o momento de aprendermos a orar com a nossa família. É o momento de nós estarmos diante de Deus com a nossa família. Esse é o momento. Vocês já pararam para pensar que Deus permitiu tudo que no mundo estivesse acontecendo para que as famílias fossem fortalecidas? Meu irmão, o anticristo vem vindo aí. O arrebatamento da igreja é real. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer segundo. Eu posso estar pregando e daqui a pouco você vai olhar aqui, só vai estar minha roupa no chão, esse tacho aqui no chão. E é claro, eu espero que você não veja, eu espero que você volte comigo também. Mas aqueles que ficarem vão sofrer. O anticristo vem aí e a coisa é séria, meu irmão. Não dá para brincar mais de ser crente. Quando se falava de Jesus está voltando daqui 200 anos, não. Ele está aí. Ele está na nossa porta, Ele está na nossa cara, Ele está chegando. E ai daquele que estiver dentro da casa do Senhor, levando as coisas de Deus de qualquer maneira. O arrebatamento vai acontecer. E se você ficar, você vai sofrer muito com a sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora nós vamos ter aqui uma parte excelente, que não cabe a mim dizer o que é, mas vamos voltar para a segunda parte. E na segunda parte, nós vamos aprender dentro da Bíblia o que é nós sermos homens segundo o coração de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, nós vamos fazer uma breve paradinha. Tem um cafezinho lá embaixo, na parte inferior do nosso templo. E a gente dá uma paradinha, faz um café, depois a gente retorna para a segunda parte da palestra, amém? Com o Bispo Moisés.